Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios 4. Nós vamos ler aí do 17 até o 32. Efésios, capítulo 4. Efésios depois de Gálatas, antes de Filipenses. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Irmãos, encontraram? Pode procurar tranquilo, irmãos. Efésios 4, 17. Glória a Deus, aleluia. Amém. O Senhor é bom. Agradeço ao Senhor a oportunidade de estar aqui mais uma vez, compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Essa responsabilidade que é trazer a palavra do Senhor, falar a palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos todos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for de boa para boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém, irmãos? Podem se assentar, tomar assento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a velha vida, a nova vida e as regras para essa nova vida. Sobre isso nós vamos falar um pouco essa noite, irmãos. E eu creio que todo mundo aqui, não é segredo para ninguém, a palavra de Deus ela já diz que o mundo, quando fala o mundo, não está querendo dizer a natureza, é um sistema mundano. O mundo ele jaz no maligno. O mundo ele é maligno. A palavra de Deus diz que os tempos são maus. E nós estamos vendo as coisas piorando cada dia mais. E nós nos preocupamos com isso. Nós temos família, nós vivemos nesse mundo, nós temos filhos, e nós nos preocupamos com a maldade do mundo. Só que nós não nos escandalizamos com ela, porque a gente sabe, é cumprimento da palavra, que as coisas vão ficar cada vez piores.
Quando o Senhor voltar, o mundo vai estar mergulhado no mal. Mas nós temos que nos preocupar quando esse sistema mundano começa a entrar onde? Dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Nós temos que ser diferentes do mundo. Nós temos que ser diferentes daquelas pessoas que não amam a Deus, daquelas pessoas que não desejam entregar a sua vida para o Senhor. Mas muitas vezes nós temos visto o quê? Crentes, pessoas que conhecem a palavra de Deus, vivendo de acordo com o mundo, com costumes do mundo, com valores do mundo, vivendo de forma a esquecer dos ensinamentos de Cristo, aquilo que eles aprenderam com Cristo, vivendo o pecado, afastando o Espírito Santo de Deus, dando mau testemunho da palavra do Senhor. E isso nós temos que nos preocupar com isso, quando nós vemos isso. Por que isso acontece, irmãos? Em muitas igrejas é pregado o quê? O falso evangelho. O que eu falo que é o falso evangelho, irmãos? É um evangelho que não confronta o pecado, um evangelho que não fala em transformação, evangelho da prosperidade, triunfalismo, confissão positiva, evangelho coach, missão integral. Todos esses são evangelhos focados no homem, onde o homem é o centro da palavra e não Cristo. E quando você coloca o homem no centro da palavra, o que acontece? Nós somos falhos, irmãos. Se eu escrever um evangelho aqui baseado em qualquer um de nós, baseado em mim, vai ser um evangelho falho. Por isso que a pessoa central do evangelho é a pessoa de Cristo. Aleluia. Porque a pessoa de Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus diz que ele veio ao mundo e ele não pecou. Glória a Deus. Ele é o ser perfeito. Esse evangelho que não confronta o pecado, não fala das coisas práticas do dia a dia, não fala de salvação, mudança de vida, não abandona a velha vida. E por que nós temos que nos preocupar com isso? Porque isso é uma má influência para a crença, irmãos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui deve conhecer um irmão. Eu tenho pessoas assim no meu convívio que falam assim: não, agora eu me converti, eu sou cristão, mas você não vê um pingo de nem vontade de mudar de vida da pessoa. Eu sei que todos nós temos as nossas lutas, irmãos. Nós somos pecadores, nós vamos continuar pecando enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Mas nós temos o desejo de melhorar, o desejo de mudar a cada dia. Aleluia. De nos arrepender. Também o que? Tem pessoas, irmãos, nós temos que nos preocupar com o quê? Tem pessoas indo para o inferno dentro da igreja. A palavra de Deus diz que naquele dia muitos dirão assim: Senhor, mas não profetizamos em teu nome? Senhor, mas no teu nome nós não expulsamos demônios? E o Senhor vai dizer o quê? Afastai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Então nós temos que nos preocupar, irmãos, com esses ensinamentos errados, que geram consequências erradas. A nossa função é lutar, irmãos, contra as falsas heresias, ensinando o quê? A verdade da palavra de Deus. Até nós podemos ser influenciados. A gente tem exemplos na internet de pessoas que serviram a Deus, eram filhos da palavra do Senhor, e de repente as pessoas desviaram. E se isso aconteceu com eles, por que não pode acontecer conosco? Eu oro ao Senhor pedindo assim: Senhor, me livra da apostasia, me livra de um dia eu não querer vir na casa do Senhor, me livra de um dia eu não acreditar na tua palavra, Senhor. Porque a palavra de Deus diz, irmão, eu aqui, aquele que está de pé, o quê? Cuide para que não caia. Se tem um aviso na palavra de Deus, é porque pode acontecer. Nós temos que nos preocupar com isso, porque os nossos filhos, os novos convertidos, aqueles que por algum motivo estão fracos na fé, podem ser influenciados, irmãos, por esse sistema mundano. E além disso, o mau testemunho. Já pensou? Você vai chegar num lugar assim, alguém falar assim: Deus, você com a Bíblia, você posta o versículo. Aí o irmão fala assim: você é crente? Mas eu não sou crente, eu sou o Senhor. Ah, mas você não é igual aquele fulano assim, não, né? Que fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Então, irmãos, é um mau testemunho. Então hoje eu quero conversar com os irmãos sobre isso, a velha vida, a nova vida, e quais são as regras práticas para essa nova vida. Essa epístola dos Efésios, ela foi escrita por Paulo. Ela foi escrita por Paulo entre o ano 60 e 62 a.C. Paulo se encontrava preso em Roma quando ele escreveu esta carta.
que ela vem endereçada aos cristãos que moravam em Éfeso, na cidade de Éfeso, tem alguns estudiosos que creem que essa carta foi escrita para todas as igrejas da região, não só para aqueles cristãos que estavam ali em Éfeso. E qual era o objetivo dessa carta? Promover a espiritualidade, obter o conhecimento de Deus, promover a união entre judeus e gentios e incentivar aqueles irmãos a resistirem contra as forças do mal, as forças das trevas. Irmãos, tudo isso aqui serve para nós hoje. Promover a espiritualidade. Nós temos que focar a nossa espiritualidade. Obter conhecimento de Deus. Quem aqui não quer ter conhecimento de Deus? Ninguém, né? Todo mundo quer conhecer o Senhor. Promover a união entre os judeus e gentios. Nós não temos judeus aqui, nós somos todos gentios. Mas nós temos que promover a união entre nós. É um objetivo nosso. E incentivar os irmãos a resistir contra as forças do mal. Irmãos, nós temos que resistir todos os dias contra as forças do mal. Foi lido aqui na leitura introdutória que o Senhor não deixará ninguém ser tentado além das suas próprias forças. Por que tem esse aviso na palavra de Deus? Porque nós somos tentados todos os dias. O Senhor Jesus, quando Ele veio na terra, a palavra de Deus diz que Ele foi tentado em todas as coisas. E nós também somos tentados todos os dias. Mas nós temos um consolo. A palavra diz que Deus não vai nos deixar ser tentados além do que aquilo que nós podemos suportar. Então, se você está passando por alguma tentação e você está olhando assim, pensando assim, não vou conta de resistir, não tem jeito. Não tem jeito. Lembra dessa palavra, que o Senhor não nos deixará ser tentados além do que nós podemos suportar. Então, se você está achando que acabou, irmão, você ainda aguenta mais um pouco. Você pode suportar mais um pouco. Pode suportar mais um pouco, porque a palavra de Deus diz o quê? Que junto com a tentação também vai vir o quê? O escape. Glória a Deus. Então, já quero começar aqui entrando na palavra, falando sobre a velha vida. No versículo 17 ele diz assim: isso, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais, está dando um aviso, não mais andeis, como também os gentios andam, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento. Ele está dizendo aqui, irmãos, que quando nós estávamos na velha vida, a gente andava com o quê? Na vaidade dos nossos pensamentos. Quando nós não conhecemos a Cristo, e aquelas pessoas que ainda não andam segundo a palavra de Deus, elas andam o quê? Na vaidade dos seus pensamentos. O ser humano, ele é vaidoso, irmãos. Nós somos vaidosos. Estava conversando com a minha esposa ontem, e nós falamos sobre isso, da vaidade. A vaidade, eu posso afirmar, assim, sem medo de errar, que a vaidade é um dos piores problemas da humanidade. Um dos piores pecados do ser humano. É o nosso ego. Nós não queremos ficar por baixo das coisas. Às vezes a gente sabe que tem que pedir perdão, mas a gente fica preocupado. O que as pessoas vão pensar da gente? Oh, Deus! Ah, mas se eu fizer isso aqui, vai parecer que eu sou bobo. Todo mundo vai achar que eu sou bobo. Irmãos, a vaidade, foi através da vaidade que entrou o pecado no mundo. A vaidade de Satanás fez ele cair, depois de lá tentar Adão e Eva. O pensamento vaidoso, ele é um pensamento fútil. Ele é um pensamento inútil. É um pensamento que só se foca nas coisas mundanas. É um pensamento escurecido. Paulo, ele diz lá no versículo 18, que ele ora para que nós tenhamos os olhos iluminados para uma nova vida. E essa nova vida é quem? Cristo. Mas a velha vida, o nosso pensamento é o quê? É apagado. Incapaz de pensar o bem. Incapaz de pensar nas coisas de Deus, na própria condição. Irmãos, às vezes na nossa velha vida, a gente estava tão preocupado com as nossas próprias vontades, que a gente se esquecia de Deus. Quem aqui pensava em Deus? Quem tinha tempo para pensar em Deus? Você está pensando no carro que você tem que comprar, na roupa nova que você tem que usar, no jeito que você vai aparecer na rede social daquela outra pessoa. É tanta vaidade que você não tem tempo para pensar nas coisas de Deus. É assim que andávamos na nossa velha vida, nas vaidades do nosso pensamento. Mas no versículo 18 ele diz mais:
alheios à vida de Deus por causa da ignorância, em que vivem pela dureza do coração. Isso aí quer dizer o quê? Separados de Deus por causa do coração duro e da ignorância. Irmãos, a pessoa na velha vida não sabe nada de Deus. Ela não quer saber de Deus, porque ela está com o coração duro. Às vezes você vai falar para o irmão assim, irmão, mas isso que você está falando não está certo. O irmão, quando eu falo assim, alguém ímpio, uma pessoa que ainda não conhece o Senhor. Você fala assim, ó cara, mas isso aí que você está fazendo não está certo não. A pessoa está com o coração tão duro que ela não quer ouvir. Ela está alheia. Isso serve para a gente aprendizado. E às vezes você vai falar com alguém, você pensa assim, eu vou falar de Jesus para alguém. E quando você vai falar para aquela pessoa está com o coração tão duro, que ela nem te dá moral. Ah não, irmão, para com isso é besteira, eu não acredito nisso não. E às vezes a gente fica irado. Mas a gente tem que entender que essa pessoa, ela está o quê? Vivendo na vaidade do seu pensamento, alheia às coisas de Deus, alheia à vida de Deus. Então você vai fazer o quê? Você vai relevar aquilo. E você vai orar para aquela pessoa, e daqui a um tempo você fala de novo. Aleluia. Se não der certo, você continua orando, e daqui a um tempo você fala de novo, e de novo, e de novo. E pode ser que um dia aquela pessoa vai se sentir tocada, e ela vai se converter e vai ser salva. E pode ser também que ela não vai ser tocada, você vai falar a vida inteira e ela vai morrer dos seus pecados, e ela vai para o inferno. A palavra de Deus ela é assim, irmãos. Ela tem duas reações. Ou você prega e a pessoa se converte, ou você prega e a pessoa não se converte. É impossível você ficar alheio à palavra do Senhor. Continuando no versículo 19: aos quais temos se tornado insensíveis. Irmãos, põe aqui, irmão, 1 Timóteo 4:2. Quando a pessoa vai pecando, ela vai se tornando insensível. Pois não, irmão? Irmão, queria te perguntar qual a explicação que a gente tem pelo acontecimento lá no Rio Grande do Sul, aquela tragédia que teve lá, porque eu procuro entender direito e eu não entendo. Como que pode? Até os animais estar juntos aqui lá. Lá em cima da laje, o corpo no telhado, morto, vivo. Eu vou falar para Casa rodando. eu vou explicar para a irmã a visão bíblica sobre isso. Depois da mensagem, amém? Vou explicar para a irmã a versão bíblica. Então, irmãos, quando a pessoa vai pecando, ela vai ficando insensível. Imagina você pegando um gelo, faz essa experiência. Pega um gelo e põe na sua mão, no seu braço, vai deixando aquele gelo durante um tempo. Quando você tirar aquele gelo, você tenta tocar, você viu que você não sente nada? Fica tipo que anestesiado? É isso que está dizendo. Olha o que diz em Timóteo 4:2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Irmãos, a consciência fica cauterizada. Depois você vai em Romanos 1:21. Quando a pessoa vai pecando e ela vai ouvindo o que Deus tem para falar para ela, mas ela finge que não está ouvindo, ela não dá atenção àquilo que Deus está falando, você vai ficando cauterizado. E olha o que Deus faz: porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato obscureceu. Dizendo sábios, se tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus fez o quê? Os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia para desonrarem seus próprios corpos. Irmãos, está falando aqui que quando você está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, e você continua, vai chegar um momento que Deus vai falar assim: você quer? Então vai. Deus te entrega, Deus entrega a eles as suas próprias vontades. É como se Deus falasse assim: você quer ir por esse caminho? Então você pode ir. Deus tira o freio, irmãos. Ele tira o freio e deixa você descer ladeira abaixo. Se torna insensível. Eles não sentem mais o Espírito Santo falar com eles. Eles não têm mais consciência. É por isso que você vê gente fazendo tanta maldade. Você fala: gente, não é possível que essa pessoa não está vendo o que ela está fazendo. Essa pessoa não tem consciência. Não tem, irmãos.
A consciência dela está cauterizada. E por último, insensíveis se entregaram à dissolução para com toda força cometerem toda sorte de impureza. Irmãos, o homem sem Deus, ele não tem limite. O homem sem Deus, ele não tem limite. Ele quer sempre mais, 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 mais. Ele tem um trabalho, ele quer mais. Ele tem dinheiro, ele quer mais. Ele tem uma esposa, ele quer mais. Tudo ele quer mais. Ele não tem limite, ele não tem contentamento no seu coração. As leis de Deus, elas não são uma cerca para nos aprisionar. As leis de Deus são para a nossa segurança. São para a nossa segurança. E quando nós desrespeitamos essa lei, nós estamos sozinhos, sem ninguém para nos proteger. Isso é como nós estávamos na velha vida. É como o homem está hoje na sua velha vida. Agora ele vai falar na nova vida. Como que é a nova vida? A partir do versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tens ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Deus. No sentido de que, quanto ao trato, o que ele está mandando fazer? Vos despojeis do velho homem. Primeira característica da nova vida: nós nos despojamos do velho homem. A palavra despojar quer dizer largar, deixar. É você largar o velho homem que vive dentro de cada um de nós. O que significa o velho homem? Simboliza o quê? A nossa natureza pecaminosa. Nós temos que deixar a nossa natureza pecaminosa, irmãos. Nessa nova vida, Paulo está dizendo: vocês aprenderam a deixar o velho homem. É ele que se corrompe. É ele que deseja o engano. Ele deseja aquilo que não é de Deus. E deixar o velho homem, irmãos, significa o quê? Nos santificar. E nos santificar significa o quê? Nos separar. E nos separar significa o quê? Fugir do pecado. A palavra de Deus diz que na tentação a gente resiste, mas do pecado a gente foge. Do diabo a gente foge do pecado. A gente não tenta enfrentar. Se você sabe que aqui é o pecado, para que você vai ficar andando aqui na beiradinha, irmãos, arriscando você cair? Se você sabe que o pecado está lá, não vai lá não. Foge do pecado, irmãos. Se você quer viver uma nova vida em Cristo, você tem que abandonar o pecado. É difícil? É. Muitas vezes é dolorido. Mas a palavra de Deus diz o quê? O que Cristo diz? Aquele que quer me seguir faz o quê? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, irmãos, é você negar a sua vontade. É assim, eu gosto disso, mas eu sei que Deus não se agrada disso, então eu vou negar. Eu estou com vontade de fazer, mas eu não vou fazer. Irmãos, é aquele irmão que viveu a vida inteira sentindo desejo por uma pessoa do mesmo sexo, homossexual, mas ele vai viver a vida dele para Cristo, ele vai negar essa vontade, irmão. É cortar na carne mesmo. É aquela pessoa ali que, nossa, irmãos, eu mentia demais, eu vou parar com isso, irmãos. É aquela pessoa que ela sentia bem quando ela estava com a esposa, quando estava com a mãe, estava com a namorada, e agora ela fala assim: não, irmão, acabou. Eu vou negar esse desejo puro em mim. Eu vou negar essa vontade, irmão. Isso é você abandonar o velho homem, é negar a si mesmo. No começo é difícil, é doloroso, mas depois você vai se sentir o quê? Leve. Porque a palavra de Deus diz o quê? O meu fardo é o quê? É leve. Tem fardo, mas ele é leve. No versículo 23, ele fala o quê? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O que ele está dizendo? Renovar sua mente. Quando você deixa o velho homem, o Espírito Santo ele começa a trabalhar em você, vai mudando aqui, sua mente, vai mudando de dentro para fora. Aí você começa a perceber que coisas que você falava, você não fala mais. Coisas que você pensava, você não pensa mais. Coisas que você queria, você não queria mais. Não lembra daquele livro que as crianças louvaram aqui? Quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo. Muda onde vamos, muda o que sentimos. O que mais, amigo? Muda o que vemos, muda o que amamos, o que pensamos.
irmãos, porque você não vai sentir mais vontade, irmãos. Você não vai sentir mais vontade de fazer aquilo. Hoje, essa semana, infelizmente, eu vi uma pregação de uma pastora, ela estava no culto, e ela pregando, de repente ela faltou um palavrão. No meio da pregação, ela soltou um palavrão. Irmãos, a boca fala que o coração está cheio. O que eu imagino? A gente imagina, posso estar falando errado, né? Mas ela tem costume de falar que é palavrão. Mas quando ela está na frente dos irmãos, ela se contém. Mas aí naquele momento que ela estava pregando ali, que ela estava exaltada, ela falou, soltou. E a palavra de Deus diz que a boca fala que o coração está cheio. Irmãos, Deus trabalhou muito em mim isso aqui. Eu era um pastor que eu xingava muito, falava muito palavrão. E assim, falava muito palavrão. Os irmãos pensavam, falavam. Irmão sabe, homem no corpo. O cara fala um negócio você fala aquele negócio e todo mundo se abraça e pronto, e está bem com o outro, não fica ninguém com raiva. Mas isso aqui o Senhor trabalhou em mim. Porque hoje eu não falo mais. Então assim, foi algo que o Senhor trabalhou, foi mudando. Então, a gente tem que sentir isso, irmão. O Espírito Santo trabalhar o quê? De dentro para fora. De dentro para fora. Quando você transforma o pensamento, você se renova. Você se renova. Por isso que ele fala, renovar o quê? O espírito da vossa mente. A sua mente vai ser uma mente o quê? Voltada para as coisas do Senhor. E ele continua, por último, e vos revistais do novo homem. Ou seja, quando você abandona o velho homem e começa a mudar a sua mente, você vai se revestir o quê? Do novo homem. E quem é esse novo homem? É o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Ele fala mais, para justiça e retidão. Para justiça e santidade, né? Na minha versão fala justiça e retidão. O que é a justiça? A justiça é a sua moral, a sua responsabilidade horizontal. Quando a palavra de Deus fala horizontal, é de você com os seus semelhantes, com os seus. Horizontal. É a sua justiça, a sua moral com os outros. Você vai ter uma moral inabalável. O que é uma moral inabalável? Quer dizer que você não é pecador mais? Não é isso, irmãos. Mas se você sabe que uma coisa é errada, você não vai fazer. Você sabe que é errado dar o tombo dos outros, não vai fazer um negócio. Você sabe que é errado você levar vantagem? Então você não vai fazer. Você sabe que é errado você enganar alguém? Então você não vai enganar. Para que a outra pessoa olhe para você e fale assim, o irmão Dorival ali, lá na empresa, eles vão olhar para você, esse irmão Dorival é diferente, viu? Ele já teve chance de enganar o pessoal aqui, mas ele não fez isso. Ele tinha chance de mentir aqui, mas ele não fez isso. Às vezes, irmão, a gente leva até prejuízo. Você vai ser prejudicado por fazer o certo. Mas você vai fazer. Porque agora você é o quê? Um novo homem. Você não vai mais viver de um jeito que as pessoas vão olhar para você e dizer, não quero ser igual essa pessoa aqui não. Glória a Deus. E retidão. O que ele fala santidade? Se a justiça é com os semelhantes, a santidade é a sua responsabilidade com Deus. Aleluia. A sua retidão é a sua responsabilidade com o Senhor. Você vai andar de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. É assim que a gente tem que viver, irmãos. Continuando, ele vai dizer o quê? As regras para essa nova vida agora. No versículo 25, capítulo 25, ele vai falar o quê? As regras dessa nova vida. A gente falou que a gente tem que o quê? Abandonar o velho homem. Mas o que é abandonar esse velho homem? O que a gente tem que abandonar? Especificamente, Paulo vai falar aqui. Primeiro ele começa dizendo, por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo. Aleluia. Porque somos membros uns dos outros. Irmãos, a primeira coisa que ele está falando aqui, deixar a mentira. Nós não podemos mentir, irmãos. A gente é crente. A gente é crente, mas não pode mentir, não. O que é mentira? Todas as formas de engano. É uma declaração contrária aos fatos. É você falar aquilo que você sabe que não é verdadeiro. Isso é mentira, irmão. Se alguém te perguntar as horas, você fala assim, 5h30. Aí depois você olha, seu relógio está atrasado, era 6 horas. Isso é mentira, não sabia. Mas você falar algo que você sabe que não é verdadeiro, você está mentindo, irmão. Omitir parte dos fatos é mentira. Você fala, não, vou falar só até aqui, não vou contar essa parte não. Marido chega em casa e a esposa fala, onde você estava?
Ah, eu estava com o fulano. Você estava realmente com o fulano, vai fazendo o quê? Está mentindo, você omitiu parte. Você contar só um pedacinho da verdade também é mentira. Você também aumentar também é mentira, irmãos. Se aumentar também é mentira. Às vezes a gente quer parecer que a gente é bom demais, né? A vaidade aí de novo. Você quer contar uma história, você quer contar um testemunho no culto. Aí você vai falar assim, Deus falou só. Deus fez você só assim, levantar um pouquinho do chão. Você fala assim, não, Deus fez eu voar. Deus voava para lá, eu voava para cá. E eu me lá em cima, eu voltava. É mentira, irmão. Às vezes a intenção é até boa. Você está contando, não, vou contar esse testemunho aqui que eu vou edificar a vida dos irmãos. Deus te curou só com resfriado. Mas você fala assim, não, eu estava de cama, irmão. Uma semana sem levantar, Deus, é mentira, irmão. A gente não pode mentir. Oh, Deus. Deus, ele odeia mentira. Coloca aqui, irmãos, Provérbios 6, 16 até 19. Deus odeia mentira, irmãos. Olha o que diz ali, Provérbios 16. É o irmão Marcos, nós falamos os versículos lá, né, irmão? 16, não, 6, 16, perdão. Provérbios 6, 16. Essas 6 coisas o Senhor odeia. Está dizendo 6 coisas que Deus odeia. E uma que ele abomina. Olha o que são as 6 coisas que Deus odeia: olhos altivos, língua mentirosa. Então, de 2 coisas, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que se vê contendo entre os irmãos. Irmãos, estou falando de 6 coisas que Deus odeia. 2 é mentira. Repetiu a mentira, podia ter dito só na primeira. E a testemunha falsa que promete mentiras é a mesma coisa da mentira lá da primeira. Oh, Deus. Mas ele repetiu. Por quê? Deus odeia mentira, irmão. Lá em João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Quem que opera a mentira? É o diabo. Às vezes você está na presença do Senhor, fazendo tudo certinho na sua casa. O inimigo ele tenta fazer alguma coisa, mas ele não consegue, porque você não deu legalidade, você não deu brecha, ligou para ele. Você está protegido, mas você vai e contou mentira, irmão. A partir do momento que você contou a mentira, você já deu uma legalidade para o inimigo fazer alguma coisa na sua vida. E eu, que vivi até os 31 anos de idade no mundo, eu sei que é mentira, irmãos. Eu já menti muito. E a mentira é assim: você conta uma mentira, aí para você cumprir aquela mentira, você tem que contar outra. Aí para você tampar aquela segunda, você tem que contar uma terceira. Olha que ver, irmão, sua vida toda é uma mentira. Não tem nada de verdade. Você nem você sabe o que é verdade mais. Você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, porque você já falou tanta coisa. E olha que te pergunta depois, você já não sabe mais. Por que Deus odeia a testemunha que profere mentiras? Porque no Antigo Testamento falava assim que ninguém seria morto sem a palavra da testemunha. Então a testemunha, ela poderia decidir entre a vida e a morte de uma pessoa, entre a vida e a morte de alguém. Se você testemunhasse, essa pessoa aqui foi pega em adultério, que era um pecado de morte no Antigo Testamento. Tem testemunha? Tem 2 testemunhas falsas. Estava morta aquelas 2 pessoas. Estava morta. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que eles arrumaram testemunhas falsas para testemunhar contra Cristo. Cristo foi morto. Arrumaram testemunhas falsas para testemunhar contra Estevão. Estevão foi morto. Irmãos, Deus odeia mentira. A gente tem que fazer de tudo para não mentir, ficarmos livres da mentira. Se você decidiu viver uma vida com Cristo, pede ao Senhor, o Senhor lhe dá coragem. Porque às vezes, irmãos, a gente precisa de coragem para não mentir. Você está no seu trabalho, seu chefe quando você mentir. Seu chefe quando você contar uma mentira. Você precisa de coragem, irmãos. Porque às vezes aquilo vai significar o seu emprego. Às vezes não vai significar o seu emprego, mas a sua confiança com o seu chefe. Então muitas vezes a gente precisa de coragem. O Senhor me dá coragem. Eu vou falar para ele aqui, não vou bater o pé e me dá coragem. Porque às vezes, uma segunda vez, quando o seu chefe olhar para você, vai falar assim: esse cara não fez o que eu mandei ele fazer. Mas ele também vai olhar para você e vai saber assim: ó, eu sei que ele não vai mentir para mim. Porque se ele não mentiu o meu mandando, ele não vai mentir para mim. Quando quiser, vai falar a verdade.
Deixai a mentira, irmãos. Falar em cada um a verdade. No versículo 26, ele diz o quê? Irai-vos e não pequeis. O meu diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Seria assim, ó, se você ficar irado, se por acaso você ficar irado, não aproveita que você está irado para pecar. Para depois falar assim: não, eu fiz isso porque eu estava nervoso, eu fiquei com raiva. Irmãos, isso não é desculpa para pecar. Quer dizer que Deus está dando aqui, a palavra está dando uma autorização para que a gente fique irado? Não. Mas às vezes você vai ficar irado por uma justa indignação. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é um Deus que Ele se ira todos os dias com o pecado. Essa ira, ela não pode ser provocada por orgulho ferido, pela sua vaidade. Ah, fulano ele falou que eu sou feio, aí eu vou ficar com raiva, vou ficar irado. Isso aí, irmãos, é orgulho ferido. Você também não vai ficar irado por alguma provocação. Então, não por provocação e nem por orgulho. Você não vai ficar irado por isso. Mas caso você se ire, você não vai usar isso para que você peque. E se você pecar, o que está dizendo a palavra? Não se põe o sol sobre a sua ira. Não se demore a liberar perdão. Não se demore a se desculpar. E não se demore a se acalmar. A gente costuma dizer assim: ah, eu não posso dormir, obrigado, meu irmão. Mas quando ele está falando assim, não se põe o sol, é para você não se demorar. Não é que você pegou 5 horas da manhã, você cirou para o irmão 5 horas da manhã. Aí você fala assim: não pode se pôr o sol, tem até eu durmo meia-noite, até meia-noite, eu tenho que pedir perdão para ele. É não se demorar, irmão. Você viu que você está errado? Pede perdão. Você viu que você cirou? Se acalma. Se acalma. Volta ao normal. Aleluia. A palavra de Deus diz que a ira, ela é o início do quê? Do homicídio. É o início do homicídio. Ouviu que fosse dito: aquele que matar o seu irmão é réu de morte. Mas se você se irar contra o seu irmão, o Senhor ele coloca no mesmo patamar. Aquele que mata alguém é aquele que se ira contra outra pessoa. Nós temos que tomar cuidado, porque essa ira que você fica contra alguém, isso pode ser uma sementinha que está no seu coração. Você vai alimentando, você vai alimentando, você vai se alimentando. E isso pode virar um dia que você vai estar olhando para a pessoa e assim: nossa, por que não morre? Por que não some essa pessoa daqui? Isso é uma ira que você deixou no seu coração, irmãos. Ira contra pastor, ira contra irmão de igreja, ira contra o ímpio, aquele vizinho seu ali que não conhece a Deus. Você chega tarde de casa, você quer dormir, o cara está com sono na altura, você fica com ira daquela pessoa. Vamos contar a história. Irmão, ira contra aquela pessoa que te feriu. Às vezes a pessoa te feriu, fez algo contra você, e você tem ira daquela pessoa no seu coração. É justa a sua ira. Às vezes a pessoa realmente fez algo com você que mereça você ficar irado com ela. Mas nós não somos chamados a ser justos, irmão. Nós somos chamados a ser o quê? Misericordiosos. Aleluia. É mais do que justiça. Ira contra quem te enganou. E eu quero te convidar essa noite, irmão, para que você puxe lá na sua mente. Se você tem ira contra alguém, seja por qual motivo que for, você vai pedir ao Senhor que te liberta, te libertar desse pecado, te libertar disso. Se você tiver ira contra qualquer pessoa, por qualquer motivo, você vai pedir que o Senhor te liberte disso. Porque essa ira, irmãos, ela pode te levar para o inferno. O que diz a oração do Pai Nosso? Perdoai-vos assim como... Perdoai o quê? O que diz? As nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então Deus, você está dizendo para Deus, toda vez que você ora: Senhor, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo. Então se você não está perdoando, Deus vai falar assim: tudo bem, vou te perdoar do mesmo jeito que você está perdoando. Isso é muito sério, irmãos. Nós temos que pedir ao Senhor para nos libertar. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. O Senhor está dizendo assim: aquele que furta, não furta mais. Irmãos, o furto, o roubar também é do diabo, irmãos. Também é do diabo.
O que é o furto? É tudo aquilo que você obtém de maneira desonesta. Esse é o princípio do furto. Quando a gente lê esse versículo, o que a gente imagina? O irmão largou o telefone aqui, você vem passando assim, põe no bolso, sai andando. Isso também é furto, mas não é só isso que é furto. Irmão. A regra do Senhor era um pouco mais alta. E a gente pode estar furtando coisas sem a gente saber. Quem aqui já ouviu falar de gato de internet? Gato de energia. É ligação clandestina. Fala gato. Ligação clandestina. Se um rapaz do meu serviço, trabalhando comigo. Não na mesma organização, mas no mesmo ambiente. Nossa, lá em casa tem um gato de energia, foi lá quase que descobriu. Cara, você tem vergonha? Vem quem que mora na sua casa? Aí meu pai é meu irmão mais novo. Olha o que você vê. Olha o testemunho, irmãos. Como você vai explicar para essa irmã mais nova que é certo você furtar da semig, mas que é errado furtar do outro irmão? Irmãos, tem gente que só nega imposto, não paga o imposto de renda e fala assim: não, mas o governo, o governo rouba demais a gente. O governo rouba tudo que ele pode da gente, então eu posso fazer isso aqui também. Irmãos, é pecado. Você está furtando. Você está furtando, irmãos. Canal de televisão. É furto, irmão. Irmão, você não está pagando pelo serviço. Você paga R$20 uma vez a cada, sei lá, 6 meses. Quando desconfigura, você liga para o cara e paga. Você está furtando, irmão. A empresa põe um sinal lá e paga. O povo vai pagando todo mês. E você está obtendo aquele sinal sem pagar. É furto, irmão. É pecado. Imagina a gente se xingar tão pouca coisa. Outra coisa, o irmão Neto, exemplo, né? Exemplo, irmão. O irmão Neto, ele é pago do trabalho dele lá para ele fazer 5 coisas. Aí ele vai lá e faz 4. Aí ele olha assim: tem ninguém aqui, essa aqui eu não vou fazer hoje não. E ele vai deixando, ele fica sem fazer. Irmão, você está recebendo para fazer algo que você não está fazendo. Isso é furto, irmão. Você está furtando o seu patrão. Se você tem mania de chegar, seu horário é às 7, você chega todo dia às 7h30. Seu horário de ir embora é às 17, você vai embora todo dia às 4h30. Você está furtando, irmãos. Você está recebendo para trabalhar 8 horas, está trabalhando só 7. Irmãos, você está dando mau testemunho do Senhor. Um dia que alguém falar assim: esse cara é crente, crente, né? Mas aqui no serviço ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Você está dando mau testemunho do Senhor, irmão. Isso é pecado. Peça a Deus, irmão, para te mostrar. Senhor, o que eu estou fazendo aqui que não te agrada? Eu e minha esposa, nós vamos contar um testemunho de outro dia, nós vamos contar hoje, porque assim, é um pouco grande, né? E a gente vai contar para os irmãos se a gente sentiu um gostinho do que é aquela pessoa que não tem Deus na vida dela, o que o Senhor faz com as finanças dessa pessoa. Aconteceu uma coisa, a gente falou que resolver, não resolveu. Eu acho que até entra um pouco nisso aqui. E assim, muitas coisas mudaram na nossa vida, assim, a gente percebeu a tempo, né? O Senhor falou com a minha esposa, tem muito discernimento, o Espírito Santo de Deus fala muito com ela. Eu nem imaginava, nem lembrava disso, mas a gente vai contar aqui um dia para os irmãos. Vamos criar uma expectativa aqui, irmão, sendo nos próximos capítulos. No 29, irmão, vamos acelerar aqui para encerrar. Ele diz o quê? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que é palavra torpe, irmãos? Palavra imprópria, palavrão, você xingar o irmão, você falar coisas inúteis. A nossa boca, irmãos, da mesma fonte pode sair água boa e água imprópria para beber e água própria para beber? Não pode. A nossa boca ela tem que ser fonte de bênçãos. Ela não pode ser fonte de bênção de maldição. Você falar uma bênção aqui já é amaldiçoar na mesma hora. Na nossa boca, irmãos, não pode sair nada que é o quê? Que não seja para edificar. Eu tinha muita mania de contar piada, irmãos, também. A pessoa me chamava: Fernando, vem cá contar piada aqui. Então, o Senhor também foi trabalhando isso, porque muitas vezes você está contando uma piada, é uma piada de duplo sentido. O Senhor não se agrada disso. Você está aqui pregando sobre o casamento, contando piada que fala de traição, piada que desfaz o irmão.
Irmãos, música. Esse violão aqui, ó, quando eu comprei eu não era crente. Foi em 2013. E eu ia para as festas, aí tocava, o povo me chamava para tocar, e a gente tocava e cantava músicas do mundo. E quando eu me converti, depois de um tempo que eu estava convertido, eu falei: Senhor, esse violão agora é do Senhor, eu vou tocar só para o Senhor. Aleluia. Eu não vou tocar mais esse violão para outra coisa. E eu lembro que um tempo depois que eu me converti, no outro ano, teve uma festa no meu trabalho. E eu tenho uma foto antiga, que eu estava até conversando com a Maraísa, a gente estava nem namorando, a gente estava conversando pelo telefone. E teve uma festa no meu trabalho, e o cantor que estava tocando lá, ele saiu para dar um tempo lá, descansar, beber uma água, e eu subi lá o negócio, mas dizendo que continuou uma festa lá no microfone. E no outro ano, o pessoal, você não toca aí, mas eu toco uma música. E eu peguei e toquei Realidade, foi Realidade. Eu sei que eu toquei duas músicas, 2 hinos gospel lá, acabou, nunca mais me chamaram. Nunca mais me pediram para tocar a música mais. Cara, foi as 2 últimas vezes. Nunca mais me cederam a oportunidade. Nunca mais tive a oportunidade. Então, irmãos, música também é uma coisa complicada. Às vezes você acha que não tem nada a ver. Vou cantar a música do mundo aqui, eu estou falando que não tem nada a ver. Repara para os irmãos verem. Tem música do mundo que não tem pecado na música? Tem. Pode que tem. Mas a maioria das músicas está falando de traição, está falando de coisas contrárias à palavra de Deus. É verdade. E até músicas românticas estão falando de coisas, de declarações que você só deveria fazer para o próprio Deus, para o próprio Senhor Jesus. Eu não vivo sem você eu morro, irmãos. Você não morre sem ninguém, não, irmãos. Você só morre sem Cristo. Se você não tiver Cristo, você vai morrer eternamente. Aleluia. Às vezes, tem coisas que você fala na música romântica que você só devia falar para o Senhor. É só Cristo que mereceria uma declaração daquela, nem o nosso cônjuge. Estou falando que você não vai se declarar do seu cônjuge, não. Mas tem coisas que você só deveria dizer para o Senhor. Aleluia. Então, a nossa boca, a gente tem que cuidar daquilo que sai da nossa boca. E ele está dizendo aqui, ó, transmitir graça aos que ouvem. Lá em Lucas 4:22, fala que Jesus, as pessoas que ouviram Jesus falar, Jesus adolescente, fala assim que eles se espantavam com a graça, as palavras de graça que saíam da boca dele. O que tem que sair da nossa boca, irmãos, é palavras de graça. Eu estou falando isso aqui para os irmãos, não quer dizer que eu sou perfeito no que eu faço, tudo isso aqui não, irmãos. Eu também estou no processo, igual todo mundo aqui. Aleluia. Eu também tenho que melhorar muito, todos os dias. Todos os dias eu estou falando assim: Senhor, eu não devia ter falado isso. Senhor, eu ri isso aqui, eu não devia nem ter rido isso aqui. Fulano fala um negócio aqui, eu peguei aquela risadinha, eu não devia nem ter rido, irmão. Porque quando você ri, você está concordando. Quando você não esboça reação nenhuma, muitas vezes você está concordando. Então, irmãos, eu estou nesse mesmo processo aqui com os irmãos. Aleluia. Tá? Pedro, quando ele foi pregar e ele converteu 3.000 almas, Jesus já tinha ressuscitado, ele já tinha recebido o Espírito Santo. Os irmãos lêem lá em Atos que ele fala assim, ó: esse Jesus, esse Cristo, que é o Messias, é esse Jesus aí que vocês negaram. Ele fala assim: o Jesus que vocês negaram, o que ele tinha feito? 50 dias atrás, ele tinha negado também, né? Mas ele está me falando, está pregando com autoridade, irmão. Aleluia. Com autoridade. Eu estou no mesmo processo com os irmãos, mas a gente tem que estar com o quê? A todo momento melhorar, irmãos. Ter o nosso coração à disposição de lutar. E no 30, para encerrar: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual foste selados para o dia da redenção. Aleluia. Quando você levanta a mão e você fala assim: eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador, escreve meu nome no livro da vida. A palavra de Deus diz que você foi selado pelo Espírito Santo. É como se antes você fosse um copo que estava ali vazio. Qualquer coisa podia entrar, qualquer coisa podia te influenciar. Você aceitou a Cristo, ele veio e te selou. Ele entrou em você, o Espírito Santo, e você agora está selado. Você pertence ao Espírito Santo de Deus. Mas ele é uma pessoa, ele pode se entristecer. E o nosso pecado pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Então ele está dizendo aqui: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É uma das regras dessa nova vida. No 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. O que é amargura, irmãos? Pessoas falam: raiz de amargura é aquele sentimento ruim que você tem de alguma coisa ou de alguém. Nós temos que tirar isso do nosso coração, irmão.
Nessa nova vida nós não temos espaço para isso. Ah, irmão, mas o cara que fez você mandar embora do serviço. Irmãos, perdão. Ele está dizendo aqui no 32: seja benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Cristo nos perdoou. Aleluia. Irmãos, você ia para o inferno. Você estava indo para o inferno. O Senhor, Ele te tirou. Aquela morte de cruz era para nós morrermos daquele jeito. O sofrimento que Cristo passou era para a gente passar. Ele te perdoou, Ele morreu no seu lugar. O que o irmão fez para você que é maior do que isso, que você não pode perdoar? Tira essa amargura do coração, irmão. Cólera, o que é a cólera? É aquela raiva momentânea. Você está assim, que te dá aquela cólera. A ira é aquela raiva que fica no seu coração mais tempo. Tem que tirar isso, irmão. Tirar do coração. Nós não temos direito de ser assim. Gritaria e blasfêmia. O que ele está dizendo, gritaria? É aquela pessoa que não tem controle dela. Qualquer coisa ela fica nervosa, ela começa a gritar, esbravejar. Tem que tirar, irmãos. Vocês já repararam que muitos crentes, às vezes você está num lugar, no seu ambiente, a pessoa é mais calada, o crente ele é mais contido, está no cantinho dele, você nossa, essa pessoa que deve ser evangélica. Olha lá, você vê, a pessoa quase não conversa, está caladinho no canto dela. O crente, ele tem isso, irmãos. Ele é mais contido, muitas vezes ele é mais contido. Não estou dizendo que você não vai conversar, você não vai rir, você não vai brincar com as pessoas, não é isso não. Mas essa gritaria, esse nervosismo, isso não pertence a nós. A ciência fala que nós nascemos com a nossa personalidade. Que o caráter, ele é aprendido durante a vida. Mas a personalidade, aqueles pneumático, colérico, aquele que é mais mansinho, esqueci o nome agora, melancólico, isso a gente nasce assim. Então a pessoa, o pastor Silas Malafaia, né? Ele já fica nervoso, ele já fala com aquela. A gente nasce assim, irmão. Mas a palavra de Deus nós temos que aprender a controlar. Aleluia. Se você é uma pessoa que se ira facilmente, você tem que se controlar. Se você sabe que você se ira facilmente, a hora que você viu que você começou a ficar nervoso, você tem que ligar a chavinha. Opa, eu não vou fazer isso aqui não. Porque tem gente que fica nervoso e não vê o que fez. Está errado, irmão. Está errado. Perdoamos como Cristo também nos perdoou. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós vimos aqui como que nós éramos na nova vida, na velha vida. Como que o mundo está na velha vida. E como que é agora a nova vida. Aleluia. Nós temos agora consciência disso, irmão. Nós temos que nos precaver. Para que todas aquelas coisas que nós falamos aqui, essas regras aqui, elas não venham entrar no nosso coração e venham entrar dentro da casa de Deus. Para que nós não sejamos crentes vivendo igualzinho a pessoa do mundo, que não tem diferença nenhuma. Senão você vai conviver um ano com a pessoa e a pessoa não vai ver nenhuma diferença em você. Depois de 2 anos vai falar assim, eu sou crente. Cara, o quê? Sério? Você está brincando? Não vai ver diferença nenhuma em você, irmãos. Nós temos que mudar o nosso pensamento. Mudar, nos transformar, mudar o nosso entendimento. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração e eu vou passar a entregar para o irmão Fabiano para o encerramento. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa semana abençoada, por esse final de semana abençoado, por esse domingo na tua presença, Senhor. Aqui na tua casa, meu Pai, onde nós aprendemos mais da tua palavra, onde nós aprendemos mais do Senhor, aprendemos o que o Senhor espera de cada um de nós, Senhor. Pai, nós não queremos ser apenas ouvintes, nós queremos ser praticantes da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha colocar essa palavra no nosso coração, Senhor. Que o Senhor venha colocar a tua palavra na nossa mente. E que o Senhor venha colocar essa palavra nos nossos lábios, Senhor. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, em nome do teu Filho Jesus, nós não vamos ser daqueles que retrocederam, Senhor. Nós não vamos ser daqueles que ficaram pelo caminho, Senhor. Porque a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, Senhor. Nós seremos aqueles que perseveram até o fim, Senhor. Nós seremos aqueles que um dia morar com o Senhor do céu. E na nossa família, Senhor, nenhum deles vai se perder, Senhor. Nenhum dos nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, nenhum deles vão
do céu, Senhor. É essa a nossa oração, Senhor. É isso que nós clamamos, Senhor. Nós não estamos aqui determinando nada para o Senhor, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor é soberano. E a tua vontade, Senhor, nós estamos clamando ao Senhor. Porque a tua palavra está nos fazendo conhecidas, Senhor, as nossas petições. Então nós estamos aqui clamando ao Senhor, meu Pai. Tira de nós a mentira, Senhor. Tira de nós a ira, Senhor. Tira de nós a amargura, Senhor. As palavras, Senhor, que não te agradam, que elas não venham sair da nossa boca, Senhor, nem do nosso coração. Oh Deus, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Que nós não venhamos furtar nada de ninguém, Senhor. Nada de ninguém, Senhor. Pai querido, com essas palavras nós nos despedimos, Senhor. Continua conosco. Continua com cada um aqui, Senhor. Abençoa a semana de cada um. É o desejo do nosso coração, Senhor. Nos dá a vitória em tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra de despertamento das nossas vidas, né? Palavra de salvação. Aleluia. Não sei se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente, que ouviu essa palavra, quer aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, né? Aleluia, essa oportunidade. É a melhor escolha, eu posso dizer com toda certeza, é a melhor escolha que fazemos em nossa vida, aceitar o Senhor. Porque aceitando o Senhor, né, vai ter essa maravilha, assim como o irmão pregou aqui, né? Oportunidade agora, né? Não deixa para amanhã, não deixa para depois, né? Se você quer aceitar o Senhor na sua vida, bem à frente, aleluia. Então você quer se reconciliar com o Senhor, essa oportunidade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Queria aqui estar dando os avisos, né? Terça-feira é culto de ensino, quinta-feira de oração, aleluia, ensaio das irmãs, também pela manhã de escola bíblica, e à noite é culto de Santa Ceia do Senhor, né? Nosso pastor já vai estar de volta já, pelo que deixou com a gente. E também queria estar convidando aqui a Camila e o Pedro, que iria aniversariar essa semana, ontem, né, sábado, para estar recebendo oração. Camila e o Pedro, pode vir à frente. Também queria convidar a irmã Carol para estar orando pela Camila e o Pedro. E logo após a irmã Carol e toda a igreja está estendendo suas mãos e orando pela Camila e o Pedro. Também queria convidar a irmã Célia para estar orando pelo ensinamento do culto e ministrando a bênção apostólica, como fez de manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Pai Senhor. Amado, Senhor Deus Pai. Boa Pela vida, Senhor, eterna. Abençoa o Senhor, guarda a vida para ele. Oh Deus, tenha um beijo na minha vida, Senhor, que a tua presença, Pai. Libera essa igreja, Senhor, que eles sejam bem-vindos para ele, de todas as pessoas que você deixa, Senhor. Visita, Senhor, nossas igrejas, visita todas as passos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida de Jesus, Pai, esteja. Abençoa os canais do Pai. Guarda a família de todo mal, Senhor. Sobre a capacita eles, Pai. Sobre a gosto, Senhor. Defendimento e ensinamento, Pai. Da tua palavra, Senhor. Oh, Deus, te agradecemos, Senhor, por este culto, Pai. E pela vida deles, Senhor. Em nome de